Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de mudanças muito importantes que vão acontecer no fundo KNRI11. Então, basicamente, o que está acontecendo? O KNRI é um fundo imobiliário gerido pela Quineia, que é uma das melhores gestoras que a gente tem de fundos imobiliários, e ela é ligada ao Itaú. E esse é um fundo de lajes corporativas já muito antigo. O KNRI, ele é aí do ano de 2010. Então o regulamento desse fundo, e o regulamento seria basicamente as leis do que o fundo pode fazer e o que não pode, bem, esse regulamento ele é muito antigo. E nos dias atuais ele não faz mais tanto sentido, porque os fundos imobiliários mais novos têm um regulamento muito mais moderno. O mercado de fundos imobiliários mudou muito de 2010 para cá. Então, o que o KNRI vem fazendo? Então, ele está fazendo uma assembleia, ele está pedindo autorização para os cotistas para alterar alguns tópicos desse regulamento que ele tem para deixar esse regulamento mais moderno. Então, os cotistas puderam votar até a data de ontem se eles queriam essas mudanças ou não. Até o momento não saiu o resultado, mas muito provavelmente eu acredito que as três sejam aprovadas. E nesse vídeo daqui a gente vai falar dessas três mudanças que muito provavelmente devem ser aprovadas no KNRI e quais as consequências dela para esse fundo imobiliário. Então vamos começar falando sobre a primeira alteração, que é a alteração em relação ao direito de preferência. Então, antes, o KNRI ele não tinha direito de preferência. Quando ele chamava uma nova emissão, quando ele chamava uma nova oferta, os cotistas antigos não tinham o direito de participar dessa oferta através do direito de preferência, como acontece na maioria dos fundos imobiliários hoje em dia. Na verdade, para pegar novas cotas, você tinha que chegar lá na corretora e pedisse a quantidade que você quisesse, e aí pegava quem chegasse primeiro. Era basicamente uma loucura. E na verdade não era em qualquer corretora, era exclusivamente na corretora do Itaú, não podia ser em outra. Então, se você investe pela XP, pela Clear, pela Rico, você não poderia participar da emissão do KNRI, mesmo já tendo cotas desse fundo. E aí, a gestão está pedindo autorização para mudar esse tópico, que na minha opinião realmente é um ponto extremamente ruim para o KNRI, para um novo modelo que agora seria o modelo normal que é usado nos outros fundos imobiliários, que é ter o direito de preferência garantido para quem já é investidor. Então, se o fundo está aumentando 10% de tamanho, por exemplo, a cada 10 cotas que você tem, você recebe um direito de preferência e você pode exercer esse direito ou não, aí fica a sua escolha. Mas era realmente muito ruim para investidores que tinham muitas cotas do KNRI, às vezes abriam uma conta no Itaú só para poder participar da emissão quando elas aconteciam. Então, desse jeito agora que tem o direito de preferência garantido, fica muito mais fácil para o investidor. Uma outra alteração também que está acontecendo nesse fundo imobiliário é o capital autorizado, que também acontece na grande maioria dos fundos imobiliários, são realmente poucos fundos imobiliários que não têm um capital autorizado. E como que funciona isso? Bem, atualmente, se o KNRI quiser chamar uma nova emissão, quiser emitir novas cotas para comprar um novo imóvel que ele achou muito interessante, por exemplo, ele antes de tudo tem que pedir a aprovação dos investidores. Ele tem que fazer uma assembleia e pedir a aprovação, antes de tudo, dessa nova emissão para depois começar a emissão. Isso acontece que atrasa muito o processo. Nessa nova alteração, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que o fundo tenha um capital autorizado, que ele tenha o aval dos investidores para falar, olha, até 5 bilhões de reais você pode crescer. Quando você chegar em 5 bilhões, a gente senta e conversa de novo se a gente pode autorizar mais capital ou não. Mas basicamente ele já quer deixar meio que pré-aprovada todas as próximas emissões até ele chegar no valor de 5 bilhões de valor patrimonial. E a grande vantagem disso é que isso seria mais barato para o investidor, porque essas reuniões que ele fica fazendo para pedir autorização para fazer depois uma emissão custa dinheiro. E um outro ponto também é que com isso ele consegue fazer uma emissão de forma muito mais rápida e muito mais ágil e consegue aproveitar em momentos de mercado com uma qualidade muito melhor. Então ele viu um imóvel bom, ele quer comprar, ele vai lá, chama a emissão, capta dinheiro e compra. Ele não precisa chamar primeiro uma aprovação para depois ver se aprova, para depois chamar a emissão. Não, ele consegue ser muito mais direto. E também tem uma terceira alteração, que essa daqui eu achei bem bacana, que na verdade ele está pedindo autorização para alocar os imóveis do fundo que estejam vagos para o Grupo Itaú. Lembrando que o KNRI é gerido pela Quineia, que é uma empresa do Grupo Itaú, então na verdade não seria tão interessante ele alugar o imóvel para o Itaú e pelo menos existir essa restrição, por medo dele poder fazer um acordo muito camarada, um acordo muito que fique bom para o Itaú e mal para o investidor de fundo imobiliário. Então, no regulamento, ele vedava todo imóvel não poderia ser alugado para o Itaú.
E na verdade, isso não é tão interessante assim, porque às vezes você tem um imóvel bacana e o Itaú pode ir lá e alugar. E o que eles querem fazer então na alteração desse caso? Eles querem que, se aprovado, obviamente, que essa aqui eu acho que é o mais difícil de ser aprovado, mas novamente eu acredito que a chance de ser aprovado realmente é muito grande, e muito provavelmente o resultado ainda saia hoje ou segunda-feira, e eu deixo aqui nos comentários o que foi o resultado dessa votação. Mas enfim, o fundo imobiliário ele passa a poder alugar sim os imóveis vagos para o Grupo Itaú mediante uma avaliação independente. Ou seja, para ele não colocar um valor de aluguel muito barato, ele vai ser obrigado a fazer uma auditoria, a contratar uma empresa independente que não tem nada a ver com o KNRI e nem com o Itaú, e essa empresa independente vai fazer uma auditoria, vai ver o valor de aluguel de vários imóveis ali da região e vai falar, olha, o aluguel para esse imóvel aqui é tanto, então por conta disso o aluguel vai ser então feito sobre esse valor de mercado. A grande vantagem disso é que você vai facilitar a alocação dos imóveis corporativos do KNRI para o Itaú, já que é um player que está muito próximo ali da gestão. E também, por outro lado, é interessante porque você não vai cobrar um valor muito fora da realidade devido a essa avaliação de mercado que vai ser contratada para determinar o valor do aluguel. Então, nesses três casos, eu acho muito interessante essas alterações que o KNRI está fazendo para modernizar cada vez mais esse fundo imobiliário. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar pedindo para você que não é inscrito do canal que se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, um forte abraço e até mais.